As notícias que os outros não dão. Movimentos sociais, política, direitos humanos, economia, mundo do trabalho, cultura e prestação de serviço. Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão. Olá, muito bom dia. Agora são 7 horas e começa aqui mais uma edição do Jornal Brasil Atual, que você acompanha comigo, Glauco Faria. E estes são os destaques desta sexta-feira, 12 de junho de 2020. Brasil registra 1.240 mortes em 24 horas e ultrapassa 40 mil óbitos pela Covid-19. Pesquisa aponta que a proporção da população que tem ou já teve coronavírus aumentou 53% em apenas 2 semanas. Bolsonaro declara que vetará a extensão do auxílio emergencial se Congresso fixar valor em R$ 600. Em live, Bolsonaro pede que apoiadores invadam e filmem hospitais públicos e de campanha. Rodrigo Maia diz que Câmara deve derrubar medida provisória que permite a Abraham Weintraub escolher reitores se governo não recuar da decisão. Governador de São Paulo, João Dória, anuncia que 9 mil voluntários testarão vacina chinesa em parceria com o Instituto Butantan. Mortes pela Covid-19 em São Paulo crescem 31% desde o anúncio da flexibilização. Números saltaram de 7.599 para 9.998 mortes. Bolsonaro admite recriar Ministério da Segurança Pública com Alexandre Ramagem como ministro. Justiça quebra sigilo bancário do escritório de advocacia do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Ceará é o primeiro estado brasileiro a cumprir integralmente decisão do STF para permitir doação de sangue de homossexuais. Bolsonaro veta projeto que proibia despejos durante a pandemia do coronavírus. Casos de Covid-19 triplicam entre indígenas no Xingu, no Pará, em uma semana. A comunidade tem 1 óbito e 80 infectados. Nos Estados Unidos, irmão de George Floyd visita o Congresso e pede urgência em trâmite de reforma policial. E mais as principais notícias da política, da economia, do mundo do trabalho e da cultura. Agora são 7 horas e 2 minutos, horário de Brasília. Participe do Jornal Brasil Atual por meio dos nossos canais. Nas redes sociais, facebook.com/Rádio Brasil Atual. No Instagram, @Rádio Brasil Atual. No Twitter, @RA Brasil Atual. E inscreva-se também em nossos canais no YouTube. Esta é a Rádio Brasil Atual. Na Rádio Brasil Atual, tempo e temperatura. Esta sexta-feira deve ser a mais quente do outono de 2020. Na capital paulista, a temperatura se aproxima dos 30 graus e pode passar dessa marca na maioria das áreas do interior e do litoral. No sábado, o sul e o leste de São Paulo, incluindo a capital e o litoral, ainda terão bastante sol e calor, mas a nebulosidade aumenta durante o dia e há previsão de algumas pancadas de chuva à noite. Já no domingo, o tempo muda no sul e leste de São Paulo. No litoral, o dia será nublado com chuva e temperatura amenas. Pode ventar com moderada a forte intensidade. No momento, os termômetros marcam 15 graus na capital paulista, onde a máxima é de 29. Em São Bernardo do Campo, a temperatura é de 15 graus e a máxima prevista é de 27. Na cidade de Santos, os termômetros registram 21 graus agora, com máxima de 28. Em Mogi das Cruzes, a temperatura é de 15 graus neste momento e a máxima é de 28. Os termômetros em Catanduva registram 20 graus agora e a máxima no decorrer do dia é de 29 graus. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão. Agora são 7 horas e 4 minutos. Essa é difícil de entender. Num gesto de apoio aos beneficiários do Minha Casa Minha Vida, a Caixa Econômica Federal suspendeu a cobrança das mensalidades para todos, ou melhor, quase todos. Ficaram de fora justamente os mais pobres. Confira na reportagem de André Gianocari. A Caixa Econômica Federal suspendeu a cobrança das prestações do programa Minha Casa Minha Vida. A medida teve início assim que a pandemia começou. A suspensão vale para todas as faixas.
todas, menos a faixa 1, justamente a que concentra os mais pobres. O que a Caixa alegou que ela não tinha competência para suspender a faixa 1, né, do Minha Casa Minha Vida, para as famílias que ganham menos, que ganham de 0 até 2.350. E que são mais de 1.400.000 famílias no Brasil inteiro. Então, ela dizia o seguinte, que como esse recurso vinha diretamente do governo federal, e não do FGTS, ela não tinha competência e, portanto, deveria o governo tomar uma decisão de fazer essa suspensão. Mais de 1.400.000 famílias do país estão na faixa 1 do programa Minha Casa Minha Vida. E já tramitam na Assembleia Legislativa de São Paulo e de outros estados projetos de lei para suspender o financiamento deste grupo também, enquanto durar a pandemia. É uma reivindicação nossa desde o início da pandemia, justa, né, até humanitária, para que seja suspenso o pagamento temporário das mensalidades dos mutuários de habitação. No caso do Estado de São Paulo, através da companhia, a CDHU, Companhia de Desenvolvimento Habitacional Urbano do Estado de São Paulo, mas essa é uma reivindicação em âmbito nacional também. Movimentos que lutam por moradia querem estender a suspensão a outros programas habitacionais. Nossa reivindicação de todos os movimentos populares urbanos é de que a suspensão abranja os mutuários do Minha Casa Minha Vida, de baixa renda, que não têm condições de pagar, e também todos os mutuários das companhias de habitação dos estados e as Coabs em âmbito nacional, ou seja, para beneficiar o conjunto dos mutuários de baixa renda por conta dessa situação de dificuldade financeira nesse momento. A Evanisa destaca que as famílias da faixa 1 só podem fazer o isolamento social porque têm onde morar. São famílias que foram removidas de favelas, de áreas de risco, de áreas que elas não podiam permanecer, áreas de obra pública, né? Foram removidas e foram passadas para moradias definitivas. São as famílias que vêm também do programa de habitação rural, um programa muito importante que trabalhou com famílias de assentamentos, pequenos agricultores. Então, são essas famílias que compõem a faixa 1 do programa. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão. 7:07. A pandemia do novo coronavírus tem revelado o lado solidário de muitas pessoas, mas também tem aberto espaço para que a face cruel da sociedade apareça com mais força. É o caso do racismo, que tem motivado protestos em todo o mundo. Acompanhe o comentário de Ladislau Dalbor, professor de economia da PUC. Momentos de crise, como a que vivemos hoje, fazem ressurgir movimentos extremamente belos de solidariedade, de sacrifício, né? Mas fazem também ressurgir o que há de mais podre no ser humano, né? Eu penso no racismo, a força com a qual está surgindo, né? A discriminação em geral, os preconceitos, são formas de canalizar o ódio. E ódio para grupos dirigentes pode facilmente se transformar em instrumento político, né? A gente desvia, canaliza o ódio contra partes da sociedade, né? Isso aqui é uma tragédia, né? Eu queria lembrar que nos Estados Unidos nós temos 4% da população mundial e 25% dos encarcerados do planeta, né? E em grande parte jovens negros, não é? No Brasil, a polícia mata em média 14 pessoas por dia, isso antes do coronavírus, né? E na maioria são jovens negros, né? Na realidade, o racismo, né, e as diversas formas de discriminação é um primitivismo extremamente perigoso em momentos, em particular, de crise. E é um combate central. Isso aqui não é só economia, né? Quando um jovem é morto, um jovem negro de periferia, olha, a capacidade criativa, qualquer pobre desse, tá? Ele tem a mesma
capacidade intelectual, mesmo potencial criativo que qualquer um desses bilionários, certo? Você matar essa pessoa, você encarcerar essa pessoa, você perseguir essas pessoas, é travar o imenso potencial de desenvolvimento que tem nesse país, né? Eu queria lembrar que a subutilização da força de trabalho no Brasil é absolutamente gigantesca, né? Quando você gera oportunidade para esses jovens, é muito mais produtivo em termos, inclusive, de segurança, do que você organizar sistemas de repressão e mobilizar o ódio, né? Deixa eu dizer que eu morei 7 anos na África, eu conheci as experiências de riqueza cultural, econômica, social, civilizatória extremamente profunda, a diversidade africana, né? Isso apareceu no livro A História Geral da África, da AT, que está online, de graça, em português. Eu fiz um artigo, vale a pena vocês lerem essa história, porque vocês vão reencontrar a riqueza do que são as civilizações africanas e, por tabela, a riqueza do que é a civilização afro-brasileira, dos seus potenciais, né? Nós temos que ultrapassar essa mesquinhez, essa idiotice. O Gessé de Souza tem bons trabalhos sobre isso, né? E nós temos que tomar consciência que nossos problemas não são só econômicos, são, em particular, civilizatórios, né? Jornal Brasil Atual entrevista você, um bate-papo para saber como nossos ouvintes e telespectadores estão lidando com a quarentena. Para participar, envie uma mensagem para o WhatsApp da Brasil Atual 11 96893 7672 com a frase Jornal Brasil Atual entrevista você. Vamos saber como é que está o povo na pandemia? Hoje a gente vai conversar com a Bernadette Oliveira Amarantes, ela que é professora de filosofia, sociologia, mas está desempregada, está trabalhando de forma autônoma com revisão e reestruturação de textos acadêmicos. Ela mora aqui em São Paulo, na Vila Ipujuca, na Lapa, e ouve a gente, desde 2017. É isso aí, né, Bernadette? Bom dia! Prazer em falar com você e te conhecer virtualmente. Verdade, bom dia, Marilu. Ai, olha, estou super feliz de estar aqui com vocês. Tenho maior admiração pela RBA e, assim, é um compromisso meu todo dia ouvir, porque senão acho que o dia não começa, né? São as informações que as outras não dão e que, além da informação, tem a reflexão, né? E isso é importantíssimo, importantíssimo, a gente refletir sobre esse estado de coisas, né, que está a nos rondar, que é muito terrível. Muito terrível mesmo, mas muito obrigada aqui pela sua audiência, Bernadette. Mas me conta, como é que está aí a quarentena? Não está saindo de casa, trabalhando em casa? Conta aí. De um tempo para cá eu tenho trabalhado em casa. Então, o que acontece? Assim, quando começou a quarentena, eu só, vamos dizer assim, agudizei essa tarefa, né, de ficar em casa. Né? Aí não saio mesmo. Saio 2 vezes por mês para fazer compra, né? Então, supermercado, né? Alguma coisa que precisa, para o meu gatinho também, comidinha dele, essas coisas. E aí não saio mais, né? E o que agora está me causando muito temor é que o governador aqui em São Paulo, né, está fazendo toda essa campanha, né, de reabertura, e isso eu acho muito perigoso, né? Não sei se as pessoas têm a noção do que está acontecendo mesmo, né? Eu acho que tem muita gente que, não, eu não pego, e não é bem assim. A gente não teve lockdown, né? Nós não tivemos um isolamento social efetivo, né? Então, agora, não sei, fico com muito receio do que virá. Certo. E aí, a tua rotina, qual que é, hein, Bernadette? Você acorda, o que você faz em casa? Já ligo no RPA. Liga a Rádio Brasil Atual, claro. Beleza, muito bem. Começou bem. Aí, claro, aí já dou os meus joinhas, né, que precisa dar. Compartilho também o jornal sempre que posso, né? E, bom, é bem rotineiro mesmo, né, Marilu? A coisa tá bem assim, naquele esquema de, preparo né, o almoço, a salada, aquelas coisas, tal, sei o quê. Tem trabalho, tá vindo menos do que eu queria que viesse, né? Mas aí eu já sento para trabalhar,
né? Trabalho até a hora do almoço, aí de tarde também já me esquematizo para assistir alguma live, porque estão tendo tantas, né? As do domingo da TVT, eu acho que são ótimas, então a gente não pode ficar também perdendo muito. Então eu já me esquematizo, fazer algum trabalho, e aí de repente também assistir alguma live que é interessante. Por exemplo, ontem a entrevista do Jean Willis, né, com o Lula, foi lindo, foi belíssima, foi belíssima, foi afetiva, né, foi firme, belíssima. Então, aí não dá para você também perder muito, né? Esses momentos são preciosos, que nos fortalecem também, como cidadãos que somos e pensando no nosso país, né? Então, aí, à noite, em geral, também vejo o jornal, né? Quando dá, também eu vejo Bom para Todos, mas às vezes não dá, né? Porque aí estou trabalhando e tal, e aí não dá. Mas o jornal e tal, e é isso. E está sendo, assim, bem, como é que eu digo? Feijão com arroz mesmo, não está mudando muita coisa. Entendi, mas essa parte financeiramente, que nem você estava falando, né? Tá menos trabalho, tá pegando isso, Bernadette? Demais, demais. Quando eu voltei ao mercado de trabalho, que eu saí em 2013 e voltei em 2017, já senti muita dificuldade para a minha área, né? Que é a área de ciências humanas. Muitas faculdades já fecharam as nossas áreas, né? Sociologia, filosofia, dei aula também na educação. Então, complicou bastante. Senti muita dificuldade de retornar, não consegui. Fiz alguns cursos, né? Ainda mais eu que trabalhei, né, no mestrado, doutorado com filosofia francesa, Proust, né, Marcel Proust. Essa parte mais para estética e filosofia contemporânea, né, é complicado. É um nicho muito restrito mesmo, né? Então, assim, eu já senti que o negócio estava feito, estava pegando, né? E aí eu comecei, foi por uma indicação de uma amiga minha, lá da PUC, uma amiga muito amada, querida, precisava que fizesse uma reestruturação do texto dela, que ela estava muito perdida, e aí eu comecei a trabalhar com esse nicho, e tá indo, né? Mas, Marilu, não tá indo como eu queria que tivesse. Exato, ainda mais eu tenho capacidade. Governo, claro, você é capacitada, mas ainda mais nesse governo Bolsonaro, onde educação e cultura, né, e meio ambiente, jornalista, quer dizer, ninguém está sendo valorizado, né? Não. Ainda mais as pessoas das ciências humanas, eu acho que elas sofreram mais porque há também aquele aspecto do preconceito contra esse tipo de trabalho reflexivo, né? Como se ele não tivesse um lugar na sociedade, né? Tem, assim, algumas, como é que eu posso dizer, alguns axiomas, né, que se colocam hoje assim, né? Burrice, ostentação. Realmente, Marilu, burrice e ostentação. As pessoas acham que é legal ser preconceituoso, né? Essa coisa politicamente incorreto, né? Ou então de não saber falar. É muito estranho tudo isso, né? Perdemos muito o rumo, né? Creio que desde o golpe, né? Perdemos muito aquela medida que seria um registro bom, que seria do que é a normalidade e o que se naturalizou como normalidade, né? Isso é muito ruim, muito ruim. Com certeza. E a reflexão hoje, eu acho que é algo que, assim, raras são as pessoas que você conversa que tem um pensamento fundado, né? Sempre... Ninguém sabe nada, mas enfim. Mas como você está ligada também no Jornal Brasil Atual, você está vendo todos os especialistas diariamente, né? Delicioso, maravilhoso. Aliás, me inscrevi no canal do professor Wagner Romão, né? Que ele falou que tinha um canal. Já me inscrevi.
Então, já me inscrevi no dele também. Então, eu sou fã de carteirinha. Ah, que legal. Bernadette, eu te agradeço demais essa conversa, viu? Muito prazer mesmo de conhecer. E a gente sempre fica feliz. A Bernadette da Lava participando. E é sempre uma alegria para a gente, viu? Imagina, uma alegria para mim é o trabalho de vocês. Super beijo, Marilu. E para todos da RBA. Todos e todas. Um beijo, até mais. Olha, a gente falou aqui com a Bernadette Oliveira Amarantes, aqui de São Paulo. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão. Apoie a TVT e a Rádio Brasil Atual. Agora, quem apoiar a TVT vai ganhar desconto em qualquer livro da editora Boitempo. Faça uma doação de R$ 30 e ganhe desconto de 30% no site da editora Boitempo. Promoção por tempo limitado. Acesse catarse.me/TVT e apoie a TVT e a Rádio Brasil Atual. Covid-19. Fique em casa. Saiba como se prevenir. Orientações para permanecer fisicamente em atividade durante o período de quarentena. Ficar em quarentena pode causar estresse adicional e desafiar nossa saúde mental. A atividade física pode te ajudar a se manter em calma e a continuar protegendo sua saúde durante esse período. Mesmo que dentro de casa ou no quintal, as escadas também são opções para se exercitar. Exercite-se. Inicie um programa de exercícios em casa. Existem opções online. Muitos deles são gratuitos e podem ser encontrados no YouTube. Uma campanha da Rede Brasil Atual, TVT, Brasil de Fato e Rádio Brasil Atual. Imprensa contra o vírus. Você sintoniza Rádio Brasil Atual. 7h21. Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. E nós vamos conversar agora com Ana Georgina Dias, ela que é economista e supervisora do escritório do DIEESE na Bahia. Bom dia, Ana. Bom dia. Ana, a gente sabe que com os impactos socioeconômicos da crise derivada da Covid-19, a gente tem aí segmentos da população que são mais atingidos. E aqui no Brasil, que já é um país desigual e que existe uma desigualdade racial, a população negra acaba sofrendo mais. Se a gente levar em conta que os dados do informativo Desigualdades Sociais por Cor ou Raça no Brasil, divulgados pelo IBGE em novembro de 2019, negros e pardos são a maioria entre os trabalhadores informais, também entre os desempregados e entre os subutilizados. Como é que você avalia os impactos para essa população dessa crise que é sanitária, mas também é política e socioeconômica, Ana? Bom, exatamente pela questão da desigualdade e por termos uma inserção tanto no mercado de trabalho quanto nas outras esferas da vida de forma menos privilegiada, obviamente que o impacto de uma pandemia como a Covid-19, sobretudo uma pandemia que é ligada muito à questão, por exemplo, de saneamento, condições de moradia, isso nos afeta muito mais, né? E também, se nós levarmos em consideração o grande impacto, sobretudo, né, sobre o emprego, né? Normalmente, nesse tipo de crise, a sociedade toda, obviamente, ela é atingida, mas a população negra, até pela forma que se insere no mercado de trabalho, normalmente nas ocupações mais precárias, naquelas que têm muito menos estabilidade, né, nós podemos dizer que esses impactos eles serão, de fato, muito maiores. Basta a gente pensar, por exemplo, uma questão bastante simples, que é a forma de prevenção através da lavagem de mãos, né? O tempo inteiro, a maior parte, uma boa parte das pessoas que não têm acesso ao saneamento no Brasil são pessoas negras, né? Do mesmo jeito, a questão do adensamento dentro das residências. Nós temos aí a maior parte da população negra, um dado aqui de Salvador, 33% da população da cidade vive em residências com pouca condição e muito adensamento, né? Nas periferias, muita gente na mesma residência. E na população negra, enquanto é 33% para a população total morando nessas condições,
36% da população negra de Salvador se enquadra nessa condição, ou seja, moram em domicílios com muita gente, né? Espaços muito pequenos, onde, por exemplo, o confinamento, né? Se uma pessoa adoecer, a separação entre as outras fica extremamente difícil. E tem essa questão justamente, né, Ana, do distanciamento social e a sobrevivência econômica. A gente sabe que boa parte da população tem dificuldade para acessar o auxílio emergencial, algumas pessoas não conseguiram, às vezes o auxílio não é suficiente e então elas têm que sair de casa, né? Acabam rompendo essa questão do isolamento social porque elas precisam, não porque elas queiram, mas elas precisam e acabam se arriscando também, não, Ana? Exatamente. O fato de uma boa parte da população negra ter esse tipo de ocupação informal e num momento onde as medidas de isolamento social tornam quase impossível, né, a permanência delas no sentido de ter algum trabalho, né? Então, a renda emergencial ela tem um papel fundamental, né? Fundamental tanto no seu valor quanto na sua duração. E, infelizmente, o que nós observamos é que, mesmo dentre os trabalhadores informais, há uma diferença de rendimento entre os trabalhadores negros e os não negros, né? E mesmo dentro da população negra, nós observamos que tem uma diferença substancial de rendimento. Então, o pardo, que teoricamente é o negro mais claro, ele ainda tem, assim, guardadas todas as proporções, uma situação um pouco melhor, tanto em relação ao rendimento, quanto em relação à inserção na ocupação, do que o negro, né, o preto, a parte preta da população negra, que é o negro retinto. Então, nesse momento, como a informalidade ela é gigantesca no mercado de trabalho, e aí, obviamente, pela própria inserção menos privilegiada da população negra, isso faz com que muitos negros estejam nessa condição, a questão da renda é absolutamente importante e impactante para os negros. E quando a gente associa a questão, né, racial com a questão de gênero, isso se torna um pouco pior ainda, quer dizer, as mulheres negras sofrem ainda mais dentro desse contexto de pandemia. Vide, por exemplo, a questão do trabalho doméstico, né, onde elas são a maioria e que hoje volta a ser mais precarizado do que era antes, quer dizer, Ana, é um contexto também muito ruim para as mulheres negras. Sim, as mulheres negras normalmente são a base da pirâmide, né? Somos a síntese do que tem de pior, mais precário no mercado de trabalho. Ocupações muito mais precárias, a menor remuneração, né? A diferença de remuneração entre uma mulher branca, negra e um homem branco, muitas vezes a mulher recebe 56%, né, do que um homem branco, a mulher negra recebe 56% do que um homem branco recebe. Então, a mesma coisa em relação ao que estamos falando sobre o trabalho doméstico. O trabalho doméstico, a partir da PEC do trabalho doméstico, vinha conseguindo ter uma melhora em relação à formalização, né? Mesmo antes da pandemia, com uma crise já estava no nosso mercado de trabalho, isso começou a piorar, né? E com a pandemia, o que a gente observa, além de ter muitas dessas trabalhadoras que perderam o emprego, muitas também adoecendo exatamente porque não foram dispensadas do emprego com a manutenção de sua renda. Ou seja, uma coisa importante também destacar, grande parte das mulheres negras são chefes de família. Então, nesse momento, mesmo com toda essa crise sanitária e o risco, né, de contrair a Covid-19, muitas permanecem trabalhando, né? Então, assim, não é simplesmente uma questão de renda para aquelas que perderam o trabalho, mas é, sobretudo, uma questão de proteção à saúde dela e de suas famílias para aquelas que precisam continuar trabalhando. Agora, Ana, diante desse quadro e das possíveis dificuldades que a gente já vislumbra, mesmo no pós-pandemia, já que a economia brasileira não vinha num quadro de estagnação já há alguns anos, é necessário que sejam tomadas, que sejam elaboradas e executadas, na verdade, medidas para garantir a sobrevivência econômica das famílias, não?
Sim, sim. E nesse contexto, exatamente pela dificuldade do momento em relação ao emprego, a renda mínima, a renda mínima ou o auxílio emergencial é extremamente importante, né? É extremamente importante para todos os trabalhadores em situação de vulnerabilidade, para os desempregados, para aqueles que são informais, né? Mesmo para aqueles que trabalham por conta própria e nesse momento não tem como permanecer trabalhando, mas, sobretudo, quando a gente fala em trabalhadores com precarização, a gente está falando de trabalhadores negros, né? Então, nesse sentido, é extremamente importante essas medidas emergenciais para esse momento, mas, sobretudo, pensarmos políticas, né? E que existam políticas para que consiga-se exatamente reduzir essa distância entre brancos e negros, que ela é não só no mercado de trabalho, mas eu repito, é em tudo. Se nós observarmos, por exemplo, os espaços de poder, né, nós vamos verificar que, embora a população negra seja maioria, né, pelo menos maioria numérica no país, nós temos pouquíssimos representantes, seja no Congresso, seja nas assembleias legislativas, seja nas câmaras de vereadores. E, sobretudo, nesse momento em que nós temos aí um grande retrocesso em diversas questões importantes para a sociedade brasileira como um todo, para os trabalhadores como um todo, como os negros têm uma situação já mais desigual, os impactos disso acabam tendo um efeito muito maior sobre essa população. Tá certo, Ana. Queria agradecer demais sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Até a próxima. Conversamos aqui com a economista e supervisora do escritório do Diese, na Bahia, Ana Georgina Dias. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual. 7h31. Sindicato dos Metalúrgicos do ABC e trabalhadores se mobilizam para manter a empresa Costal em São Bernardo do Campo, bem como a manutenção dos empregos. Comunicado ao sindicato foi feito pela empresa que tem sua matriz na Alemanha no fim da semana passada e revoltou os trabalhadores. As atividades na metalúrgica estão paralisadas, o que foi decidido pelos trabalhadores até que a empresa reverta sua decisão de fechar a planta de São Bernardo. A reportagem é de Cosmo Silva. Localizada no bairro da Paulicéia, em São Bernardo do Campo, a metalúrgica Costal emprega diretamente 300 trabalhadores e está instalada na cidade há mais de 4 décadas. No último fim de semana, a Costal comunicou ao Sindicato dos Metalúrgicos do ABC a decisão de encerrar as atividades em São Bernardo. Nas redes sociais, a empresa que produz componentes eletromecânicos e eletrônicos para automóveis e motocicletas informou que, após decisão estratégica, manterá suas operações no Brasil através de suas plantas de Cravinhos, no interior de São Paulo. Em resposta à decisão de encerrar as atividades na planta de São Bernardo, os trabalhadores, em conjunto com o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, decidiram paralisar as atividades até que a Costal mude os planos. Wellington Damasceno, diretor executivo da entidade, ressalta que a luta dos trabalhadores na Costal também é de todos os metalúrgicos da região do ABC. O dirigente destaca as medidas que o sindicato está tomando para reverter a decisão da Costal. A partir do momento que a Costal anunciou no fim de semana o fechamento da planta aqui de São Bernardo, nós na segunda-feira fizemos assembleia com os trabalhadores comunicando essa decisão unilateral da empresa, paralisamos as atividades e iniciamos um processo de negociação com a empresa. Então esse processo a gente está buscando alternativas para a manutenção da planta aqui em São Bernardo. Nós procuramos o poder público local, a prefeitura, também encaminhamos um pedido ao consórcio intermunicipal e a gente também está encaminhando, e o consórcio tem nos ajudado nisso, a também levar esse pleito para o governo de São Paulo. Assim como a gente tem conversado com as montadoras, a Costal é uma fornecedora das montadoras, então, e nós estamos acionando também os órgãos de representação internacional
A gente tem um sindicato global, que é o Indústria, ao qual nós somos filiados. Nós temos um bom diálogo com o IG Metall, que é o Sindicato dos Metalúrgicos Alemães, e que representam os trabalhadores da Costal na Alemanha, onde fica a matriz da Costal, como forma, né, de estabelecer essa solidariedade entre eles e nós, mas também para que eles possam pressionar a matriz a rever essa posição de fechamento aqui na empresa. Vereadora petista em São Bernardo, Ana Nice, que já compôs a diretoria do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, lembra que além dos empregos diretos e dos indiretos, o fechamento da empresa também vai impactar a economia local. Fiquei sabendo do anúncio da Costal referente ao fechamento da planta aqui na nossa cidade. Isso nos trouxe uma grande preocupação, porque só de emprego direto mais de 300, aí tem os indiretos, tem a indústria que fornece, impacto na economia local e nas famílias é muito grande. A gente tem informação e vem acompanhando o trabalho do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, que desde o final de semana tem sentado com a empresa para buscar alternativa para a manutenção da empresa aqui, principalmente para a manutenção dos empregos aqui na nossa cidade, desses pais de família, nesse momento de pandemia que a nossa cidade, assim como o país, vem vivendo. O sindicato nunca se isolou nessa discussão, sempre buscou interagir, né, o apoio aí com a prefeitura, assim como com o governo do estado. Ainda de acordo com a parlamentar, o poder público também deve se empenhar para manter a empresa em São Bernardo. Ana Nice cobra a participação do prefeito da cidade e do governador no processo, junto com os metalúrgicos do ABC. O poder público é um ator muito importante nessa discussão para ajudar e buscar alternativa para a manutenção da empresa aqui na cidade, assim como o governo do estado, o prefeito daqui também, por picuinha, não inclui o sindicato quando senta para discutir com a empresa, mas, acima de tudo, tem empenho mesmo da prefeitura, assim como o governo do estado, para buscar realmente a garantia do emprego aqui na nossa cidade, que significa mais do que os 300 empregos, significa recurso para a prefeitura de São Bernardo do Campo, porque são trabalhadores que consomem aqui na nossa cidade, é a empresa aqui na cidade que gera impostos, que se transforma em políticas públicas aqui para o município. Por isso a importância do envolvimento da prefeitura da cidade e do estado é fundamental nesse processo para garantir o emprego e a manutenção da fábrica aqui na nossa cidade. Os metalúrgicos do ABC enfatizam que outras empresas dependem da Costal e a prefeitura de São Bernardo terá diminuição na arrecadação de impostos. A entidade ainda destaca que é o trabalho na indústria que desencadeia a roda da economia e que o sindicato também pensa o futuro na indústria para que o ABC não se torne um deserto de desempregados com galpões vazios. Cosmo Silva, Rádio Brasil Atual. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão. 7h37, a Marilu Cabanhas conversou com o professor da UNB, Manuel Andrade. Vamos conferir. Está causando forte repercussão a medida provisória 979 de 2020, que autoriza o ministro da Educação, Abraham Weintraub, a escolher reitores temporários de instituições federais de ensino durante a pandemia. Isso abre caminho para intervenção em 17 universidades e 4 institutos federais. A gente vai falar sobre esse assunto agora com o Manuel Andrade, ele que é doutor em agronomia pela Universidade de Lisboa, professor associado na Universidade de Brasília, onde é coordenador do Núcleo de Estudos Amazônicos, é diretor do Sindicato das Professoras e dos Professores da UNB e da Associação dos Docentes da UNB também. É autor do livro Amazônia, História, Economia e Território e foi vencedor do prêmio Chico Mendes de Florestania em 2014. É um prazer falar com você, Manuel. Bom dia. O prazer é meu, Marilu, falar com você, falar com todo o pessoal do jornal Brasil Atual. E com os ouvintes, né? Lógico. Isso. E, Manuel, vamos falar aqui sobre... Antes da gente entrar exatamente nessa medida provisória 979, eu queria que você resgatasse um pouco o valor histórico, né, de luta da Universidade de Brasília, na época, né, da ditadura militar. Teve um papel importantíssimo a universidade, né? Então, a UNB começou lutando antes da ditadura, né? Ela foi um projeto novo de 62,
onde o Darcy Ribeiro esteve no centro desse projeto, mas não só o Darcy Ribeiro, um conjunto de professores brasileiros, mas de outras nacionalidades, e que cria a UNB, né? E a ideia qual é a universidade necessária? Já havia uma pergunta naquela época. E é lógico que esse projeto do Darcy Ribeiro foi muito visado pela ditadura militar, né? E uma das iniciativas da ditadura, além de caçar, de expulsar, de assassinar estudantes, né, e membros da comunidade universitária, a ditadura também colocou um reitor aqui. Então, ele já tem esse vício de achar que pode colocar reitor, né, na UNB. Então, foi isso que aconteceu. E a comunidade universitária, né, os professores, estudantes e os técnicos administrativos não ficaram quietos, né, reagiram a isso, combateram por 20 anos a ditadura, né, e foi uma universidade muito importante para a reabertura política que o Brasil conquistou, que o povo brasileiro conquistou a partir do movimento das diretas e da própria, depois da Nova República, etc., né? Então, a democracia que nós temos hoje, a ONB também deu o seu contributo. Certo. Agora, Manuel, aproveitando a sua especialização em Amazônia, né, podemos dizer que o Weintraub está tentando passar boiada também na educação com essa medida provisória 979? É verdade, eles estão é um governo de muito gado, né? E eles querem passar boiada em tudo quanto é lugar. Ele não escolhe o espaço onde eles podem meter o gado. E o gado ele tem que ficar no curral, né? A gente aprende isso na agronomia também. O gado não pode entrar nem para os jardins, nem para as plantações, né? E aí até na floresta, é muito difícil você conviver com gado e floresta junto, tem que ter uma grande especialidade. Mas o que ele está querendo fazer é isso, é passar boiada na universidade. Mas isso ele não vai conseguir porque os professores técnicos e estudantes e a sociedade vai reagir está reagindo já contra isso, né? Exato. Agora, inclusive, no final do ano passado, né, teve a MP 914 que caducou, mas a ideia também era exatamente interferir aí na administração das universidades federais, né? Exato. Eles não têm a competência, nem a coragem e nem a base no Congresso para passar uma lei, né? Então, eles, com medida provisória, eles querem atropelar um processo constitucional, né? Todos nós sabemos que o artigo 207 da Constituição garante a autonomia da universidade. E a escolha dos dirigentes é a fina flor da autonomia da universidade, que é a partir dos dirigentes né, que defendem ideias, né, que defendem projetos, é através deles que a gente chega a essa dita autonomia, ela não é abstrata. Então, a medida provisória 914 cria exatamente isso, queria já começar a passar a primeira boiada em cima da universidade. Não conseguiram, ficaram 4 meses, teve um embate, né? Só para você ter ideia, no início da medida, teve mais de 200 emendas à medida. Isso significa que essa medida tinha uma certa repercussão, tinha um certo eco no meio deles. Nós não vamos deixar nem que haja essas medidas, vamos ver se barra essa medida provisória atual ainda no início, né, no seu nascedouro. Exato. Agora, falando em eleição, por exemplo, como é que é na UNB, né, o processo eleitoral aí para definir o reitor? Então, nós temos tem dois movimentos, né, esses movimentos dialogam com muita frequência na UNB, porque as próprias instâncias deliberativas da UNB, ela também tem a representação de estudantes, de professor e de técnicos, e tem um movimento que é da comunidade. Esse movimento da comunidade, ele é organizado e é coordenado pelos 3 segmentos escolhidos na sua base, né? Coordenado pelos estudantes, né, que tem uma tradição de luta muito grande, né? Pelos técnicos administrativos e pelos docentes. E chama COC, Comissão Organizadora da Consulta. E essa comissão já está em curso, para o mandato de 2020 a 2024, já está em curso, né? E já está montada a comissão. Então, essa comissão, ela foi também negada ela organiza uma consulta, uma eleição junto à comunidade com a participação paritária, 1/3, 1/3, 1/3. Então, ela é muito importante. Ela funciona desde o final da ditadura, essa comissão.
E aí tem um funcionamento do próprio colegiado, dos colegiados, sobretudo do CONSUNE, que é o Conselho Universitário, que dialoga com a legislação, né, com o setor legal, né? Exato, agora já está havendo, inclusive, repercussão muito forte dentro do Congresso, quer dizer, existe até a possibilidade, enfim, dessa medida provisória, de repente, nem valer, não é isso, Manuel? Exatamente, eu acho que tem duas frentes aí, imediata, tem uma terceira que é fundamental, terceira e primeira, né, que é junto à comunidade universitária, que eu vou falar daqui a pouco, mas essa do Congresso é fundamental. Ontem, a minoria se reuniu, tirou uma posição muito concreta do conjunto dos partidos, lá de 8, 10 partidos, tiraram já uma posição muito firme, está se fazendo pressão também, dialogando também com o Senado, né? A ideia é que há também uma possibilidade dessa emenda ser devolvida, inclusive, há essa possibilidade concreta, e vai depender de todos nós, né? Não só dos membros da comunidade universitária, vamos dizer, gigante, que é o ensino superior brasileiro, né? Público, formado pelas federais e pelos institutos federais, né? Então, além dessa mobilização, nós estamos contando com o apoio das estaduais, como a Unicamp, USP, e da sociedade em geral. Então, é barrar no início, essa que é a ideia, não deixar a boiada estourar. Pois é, e tanta coisa que podia ser feito, né, Manuel, nesse momento de pandemia, juntando a comunidade científica para exatamente ver instrumentos tecnológicos para a gente poder combater a pandemia, e vem uma medida provisória dessas, né? Então, é um governo que devia estar preocupado, né, e está executando para combater a pandemia, como fazem os governos normais por aí, né? Ao invés de fazer isso, o governo tem feito, não só na questão da educação, mas você já tratou do assunto na questão ambiental, né? Mas também na ambiental, você viu a medida liberando as multas na Mata Atlântica, né? Um ecossistema importantíssimo e que tem sofrido desde o 22 de abril de 1500, né? E a própria Amazônia e tal, ele está fazendo isso com a educação. Devia estar agora preocupado em viabilizar os recursos necessários para essa pesquisa, né? Envolver, não é só a pesquisa que nós temos que agora também pensar, e sempre temos que pensar numa universidade ser capaz de responder aos interesses da sociedade. E essa universidade, ela continua sendo necessária ainda, né? Apesar de Darcy Ribeiro e seus colegas puxarem esse assunto nos anos 60, ela precisa pensar uma outra universidade. Agora seria a hora de estar refletindo, né, em casa, usando as novas tecnologias, e está refletindo sobre uma outra universidade que seja mais colada às realidades brasileiras, aos interesses dos estudantes, que tenha responsabilidade sobre a vida social e econômica do povo brasileiro, né? Que uma boa parte deu para ver na pandemia que está abandonado, né? Tá marginalizado, está excluído, né? Exato. Agora, falando do sofrimento, né, das pessoas, principalmente do norte do país, em relação à pandemia, é assustador, né, o que está acontecendo no Amazonas, assustador o que está acontecendo nas comunidades indígenas. Eu estou vendo aí que você está com uma camiseta. De quem que é essa camiseta aí? O que você tem aí? Essa camiseta é a camiseta do Chico Mendes, só para puxar aqui, vamos ver se vai dar. Chico Mendes, já vimos. Então, é a camiseta do Chico Mendes e feita pelo Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Chapuri, que é o sindicato fundado em 78 pelo Chico e por vários companheiros lá do município de Chapuri. Ele que já era secretário do sindicato de Brasileia, cujo presidente foi assassinado, né? O Wilson Pinheiro, foi assassinado em 80, onde o Lula teve, inclusive, lá, e foi aí que ele recebeu o primeiro prêmio da Lei de Segurança Nacional, né? Então, essa é a camiseta que o sindicato fez agora há 2 anos, há cerca de quase 2 anos, para lembrar o assassinato do Chico, né? Que inteirou 30 anos agora no final de 2018. Então, essa é a lembrança, a homenagem, né, que você faz. Você citou aí a questão da Mata Atlântica, enfim, que está sendo alvo, né, do ministro do Meio Ambiente. A Amazônia também não deixa de ser o alvo dele também. E você, como especialista, né, nessa área, enfim, como é que você também está vendo, né, esses desmandos todos
e a repercussão internacional. Eu sei que você tem colegas, né, enfim, você fez aí a Universidade de Lisboa, inclusive, doutorado. Como é que seus colegas estão vendo também tudo que está acontecendo aqui, Manuel? Não, a gente tem dialogado com frequência lá em Portugal. Inclusive, eu fiz concurso público lá e trabalhei durante quase 15 anos como professor lá em Portugal e tal. Tem muitos amigos e amigas lá. E eles estão horrorizados, né? Eles lá e nós aqui também em Brasília, mas o pessoal estrangeiro estão horrorizados. Eles estão com uma experiência mais recente na Europa, que é aumentar o número de área florestada, né? E com plantas autóctones. Eles estão com esse processo há 20, 30 anos. E nós estamos exatamente atrasados, né, e na contramão desse movimento. Então, eles têm horrorizado, têm ficado muito horrorizados com tudo isso, e para dizer que a própria Amazônia, ela também depende e está muito ligada com os outros biomas, né? O bioma amazônico dialoga e conversa com o Pantanal, com o Cerrado, né? Então, também defender a Mata Atlântica é um papel do pessoal que defende a Amazônia. Então, isso é muito, e vice-versa. Então, isso é muito importante. Então, nós que estamos agora acompanhando os números do INPE, né, outra instituição muito importante e tal, e o número das instituições de pesquisa dos 9 estados da Amazônia, estamos, assim, horrorizados. E esse movimento é um movimento que está sendo incentivado, motivado pelo próprio governo federal. O governo federal tem liberado geral. Antes de liberar a boiada, eles liberaram, né, os donos dos bois para ir para a Amazônia. Então, é um negócio muito triste. Mas nós estamos também resistindo. Vamos ter agora, na segunda-feira, uma live, né, só para ter ideia, com os quilombolas de Alcântara, que estão sendo também atacados, né, e com os quilombolas do Amapá. Nós, que eu estou dizendo, o NEA, junto com o 247, né, e com a Conexão Lisboa. Então, vai ser bem, bem interessante. Que legal, muito bom, Manuel, falar com você. Eu quero te agradecer demais aqui a sua participação. Um forte abraço para você, viu? Então, e um abraço para todos vocês e obrigado aí. E todos contra a medida provisória desse ministro aí. Tá certo, contra a medida provisória 979. Perfeito, Manuel, um grande abraço. Falamos aqui com o Manuel Andrade, doutor em agronomia pela Universidade de Lisboa, professor associado na Universidade de Brasília, onde é coordenador do Núcleo de Estudos Amazônicos, é diretor do Sindicato das Professoras e dos Professores da UNB e da Associação dos Docentes também dessa universidade, é autor do livro Amazônia, História, Economia e Território, e foi agraciado com o prêmio Chico Mendes de Florestania em 2014. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão. 7h51. Milhões de brasileiros não conseguiram se cadastrar para pedir o auxílio emergencial por não ter acesso à internet. Mas agora essa parcela da população poderá fazer o cadastro nas agências dos Correios. Confira os detalhes na reportagem de Camila Piacese, de Brasília. Pessoas que não têm acesso à internet poderão fazer o cadastro do auxílio emergencial de graça em qualquer agência dos Correios. A iniciativa é uma parceria entre o Ministério da Cidadania e a estatal. E a expectativa é realizar até 27 milhões de atendimentos. Muito boa a abertura das agências dos Correios para atendimento presencial à população, incluindo os microempreendedores individuais que não tiveram acesso ao auxílio emergencial, seja por falta de internet ou por não terem os seus pedidos atendidos. Com o início da pandemia, eu tive problemas financeiros, né? Tive que fechar meu comércio e agora, com o auxílio do governo, né, sendo feito cadastro agora pelos Correios, vou tentar com que eu consiga pagar minhas dívidas. Para evitar aglomerações, foi estabelecido um calendário de atendimento nas agências conforme o mês de nascimento do beneficiário. No dia do atendimento, é necessário levar documento original com foto, CPF do beneficiário e dos membros da família dependentes da renda do titular, além dos dados bancários. O sindicato da categoria espera que o governo federal adote medidas para que os funcionários dos Correios não fiquem sobrecarregados, já que muitos servidores do grupo de risco estão trabalhando de casa devido à pandemia. Os Correios também não implementou
como deveriam os mecanismos de proteção à contaminação do vírus. Então, muitas agências, a maioria ainda não tem aquela proteção acrílica, a distribuição de máscara e álcool em gel foi muito precarizada. Então, a gente acha que é uma boa iniciativa, porém, deveríamos ter mais funcionários para ajudar nesse suporte, para evitar filas e até aí uma possível contaminação. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão. 7h54. Políticos e trabalhadores criticam a privatização do setor administrativo dos portos de Santos e São Sebastião, em São Paulo. Alertam que assim o Estado não terá mais nenhum controle e uma das consequências pode ser o desemprego. Confira na reportagem de André Gianocari. A privatização do setor administrativo dos portos de Santos e São Sebastião começou em maio. O primeiro passo foi a contratação do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social pelo Ministério da Infraestrutura. O Porto de Santos é um porto privatizado. O que tem que se entender, o que estão se querendo é entregar o controle administrativo do porto, ou seja, a parte operacional, desde a 8.630 de 93, já está na mão da iniciativa privada através de concessões de espaço, de operações portuárias. O que se coloca hoje é tirar o Estado enquanto um ente regulador desses contratos, desses processos de arrendamento, que isso pode criar um monopólio privado e fazer com que o Porto de Santos seja um porto somente de uma única empresa. Juntos, os dois portos movimentaram mais de 134 milhões e 700 mil toneladas no ano passado. Só o Porto Santista faturou 87,3 milhões de reais. Uma lucratividade que enche os olhos do capital privado. Para o Sindicato Unificado da Orla Portuária do Espírito Santo, o ingresso do empresariado nos portos do litoral paulista endossa a linha econômica adotada pelo governo federal. Eu imagino que o governo tem uma visão entreguista do projeto neoliberal e agora neoliberalismo com a extrema-direita. E isso faz com que eles tenham que gerar capital pelo capital a qualquer custo e não buscando alternativas de desenvolvimento do Estado brasileiro para fazer valer as riquezas que a gente tem. Então, é melhor para eles não se darem ao trabalho de ter que construir algo, de produzir com aquilo que já existe, com a capacidade que a gente tem, que é mais fácil depredar o patrimônio público. Em Santos, o porto gera cerca de 30 mil empregos diretos. O vereador Chico Nogueira prevê uma onda de desemprego com a privatização. A gente vai brigar nos tribunais da justiça aí por anos e quem sofre é a cidade na questão do gargalo ambiental, quem sofre é a cidade é a questão do gargalo que vai ocasionar o gargalo social, porque vai ter muito desemprego na cidade de Santos, da região da Baixada Santista, por conta da troca de modalidade, troca de propósito, se isso ocorrer. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão. Agora são 7h57. Depois de ter anunciado em seu próprio site que não promoveria demissões durante a pandemia do novo coronavírus, o Banco Santander voltou atrás e começou a mandar funcionários embora. Um grave ataque avalia o Sindicato dos Bancários de São Paulo. Confira na reportagem de Jomiag. Quando a pandemia do novo coronavírus começou a atingir o Brasil em março, o Banco Santander foi um dos idealizadores do manifesto Não Demita, pedindo que empresários não dispensassem empregados no período, e se comprometeu com os bancários que não demitiria ninguém até o fim da pandemia. A crise está perto do auge, mas nos últimos 7 dias a empresa já mandou embora sem justa causa 25 trabalhadores. Então, não há motivo para o banco descumprir agora um acordo firmado, não assinado, mas dito em mesa de negociação, de que não demitiria durante a pandemia de Covid. Nós estamos no auge da Covid.
E o que nós estamos vendo é um processo grande de demissões em todo o território nacional. Então, por que um banco que tem lucro vai fazer demissão? Por que uma empresa que dá lucro faz demissão nesse momento, né? Então, se quer realmente ajudar a sociedade, não fazer essas demissões, né? Não colocar esses trabalhadores na rua, né? Então, sempre foi esse o nosso pedido e continua sendo o nosso pedido desde o início das negociações. Então, a gente tem tentado aí interlocuções com o banco, mas a única resposta que ele dá é que ele se comprometeu durante 60 dias de não demitir e que esse prazo terminou no final de maio e que por isso fizeram algumas demissões. O Santander se defende e diz que o compromisso verbal só valia até maio. Já o Sindicato dos Bancários afirma que o banco não falou em data. Como esse acordo foi assinado em março, ele está agora no final de maio, considerando que o compromisso de não demitir já está extinto. Mas não foi isso que ele disse na mesa de negociação conosco. Para nós, isso era até o final da pandemia. Todo mundo sabe que, principalmente em São Paulo, onde ocorreram as demissões, nós estamos no pico ainda. Alguns especialistas dizem que nós nem chegamos no pico da pandemia ainda em São Paulo, e alguns falam que chega em julho, chega em agosto, mas nós ainda estamos no momento crítico da pandemia. Então, nós achamos um absurdo fazer essas demissões. Em 2019, o Santander teve lucro de 14 bilhões e 500 milhões de reais. No primeiro trimestre deste ano, o lucro foi de 3 bilhões e 700 milhões de reais. Então as demissões não são por falta de dinheiro, afirmam os bancários. Mas o Santander pretende ainda se livrar de 20% dos trabalhadores, conforme reportagem publicada na última terça-feira pelo jornal Folha de São Paulo. E para piorar, a Confederação Nacional dos Trabalhadores no Ramo Financeiro afirma que o banco vai exigir dos funcionários uma meta irreal de venda de produtos, com risco de demissão caso essas metas não sejam cumpridas. O funcionário é obrigado praticamente, convidado a vender 55 produtos na semana. Isto começou esta semana agora, tá certo? Ora, eram 10 por dia, já viraram 55 por semana. Esse programa de avaliação de performance, no nosso entendimento, na nossa avaliação, aliado a esse programa de demissões, que foi anunciado e que foi vazado, para nós só implica que seria uma justificativa para promover as demissões dos trabalhadores. Esta é a Rádio Brasil Atual. Apoie a TVT e a Rádio Brasil Atual. Agora, quem apoiar a TVT vai ganhar desconto em qualquer livro da Editora Boitempo. Faça uma doação de R$30 e ganhe desconto de 30% no site da Editora Boitempo. Promoção por tempo limitado. Acesse catarse.me/TVT e apoie a TVT e a Rádio Brasil Atual. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual. Agora são 8h01 e a Marilu Cabanhas conversou com o delegado da Polícia Civil do Rio de Janeiro, cofundador do Movimento dos Policiais Antifascistas, Orlando Zacconi. Vamos conferir. Vamos discutir hoje a atuação das polícias diante do governo de extrema-direita no Brasil e o fascismo que mostra a sua cara. Nas últimas semanas, tivemos manifestações pela democracia e contra o racismo, lembrando, em meio à pandemia. Em São Paulo, houve repressão policial contra os manifestantes e prisões. Estão programados atos com essas bandeiras neste final de semana. O que começou com as torcidas organizadas de futebol, ganhou a adesão da Frente Povo Sem Medo, Vidas Negras Importam e já garantiu presença no próximo domingo o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, MTST. Nessas manifestações, a morte de Marielle Franco tem sido lembrada, ao lado de tantas outras mortes de negros no país, como o caso do menino Miguel, em Recife, que causou forte comoção. A gente vai conversar agora sobre esses assuntos todos com Orlando Zacconi, delegado da Polícia Civil do Rio de Janeiro, cofundador do Movimento Policiais Antifascismo. Zacconi, prazer enorme falar com você. Bom dia. Bom dia, prazer todo meu. Obrigado pelo convite. Bom, Zacconi, vamos começar aqui pelo caso Marielle Franco, né? Já que você está aí no Rio de Janeiro. Tivemos aí a prisão, né, do bombeiro Maxwell Simões Correia, suspeito aí de ter ajudado a esconder a arma que teria sido usada no crime. E como é que você está analisando, enfim, essa nova informação desse caso Marielle? Então, na verdade,
nós estamos no segundo inquérito, porque o primeiro inquérito foi encerrado, né, definindo a autoria do crime, né? Então, já tem 2 pessoas presas, né? Inclusive com a descrição da conduta de cada uma, né? Aquele que atirou, aquele que conduziu o carro. Eu acho que nesse momento do segundo inquérito, que investiga, né, a motivação e um possível mandante, né, provável, né, mandante, porque para se explicar esse crime que tem natureza política, é necessário que a gente entenda qual foi a motivação. A polícia está tentando cada vez mais ampliar, né, a visualização das pessoas envolvidas no crime, né, buscando, inclusive, a possibilidade de uma delação, né, porque, repara, essa relação, né, da motivação, ela é muito mais difícil de você chegar, né, na definição do que a autoria. Porque a autoria são os fatos, né? Fatos interessam, né? Facts matter. Então, os fatos estão ali e, sabe, você tem meios probatórios, né? Com imagens, a tatuagem, né, da pessoa que apareceu dentro do carro, né? Celular, provas técnicas para você chegar na identificação do autor. A motivação é mais complicada, né? Porque você não tem como, né, entrar na subjetividade, né, do delito e provar isso através de peças técnicas, né? Então, a delação, né, a confissão de um dos envolvidos, né, pode ajudar bastante. Então, acho que o objetivo agora é ampliar a observação da rede de pessoas que participaram, ainda que não diretamente, indiretamente, para a gente poder chegar, né, na definição da motivação do crime. Agora, essa questão também que foi apurada, né, no caso a casa, né, do Maxwell, que vale quase 2 milhões de reais, ele tem uma BMW, enfim, sim, o salário dele é de R$4.600, quer dizer, essa questão também é um ponto de investigação, né? A gente pode também, a partir daí, descobrir quais são essas relações dele? Na verdade, isso já era conhecido até com a prisão do Lessa, né, que morava no mesmo condomínio do presidente da República. Então, quer dizer, o envolvimento, né, desse grupo, conhecido no Rio de Janeiro como milícia, né, já está mais do que encaminhado no que diz respeito ao inquérito. A questão é saber se esse grupo agia no interesse de quem. Porque uma das atividades desse grupo de milicianos, conhecido aqui no Rio como Escritório do Crime, era a prática de homicídios por encomenda, mediante pagamento, ou seja, eram matadores de aluguel, né, para usar, né, no sentido mais popular do termo. Então, quer dizer, se eles realizaram, né, esse crime com tanta sofisticação, eles tinham um objetivo. A questão é saber que o objetivo era esse. Com certeza, a gente já sabe que fica cada vez mais descartado a possibilidade de crime de ódio. Esse grupo de milicianos resolveu matar a Marielle porque era negra, lésbica, porque ela tinha uma pauta de esquerda. Né? Isso não faz muito sentido pela sofisticação, pelos recursos empregados, né? O tempo que o crime foi planejado. Os crimes de ódio realmente têm outras formas, né? outras formas executivas. Né? E, bom, a natureza política do crime continua sendo a principal linha de investigação. Agora, quais os objetivos políticos que se iria chegar na execução de uma vereadora do Rio de Janeiro, no centro da cidade, naquela maneira como foi escolhida a prática do crime, ou seja, ela foi metralhada no centro da cidade, praticamente no centro da cidade, que ela morava muito próximo ao centro, ali no Estácio, com 15 dias de intervenção federal militar no Rio. Eu acho que esse é um detalhe que tem sido pouco explorado. Quem teria a coragem ou quem gostaria de fazer um confronto com a intervenção federal militar? Porque, repara, se o crime estava sendo planejado há mais de 3 meses, isso já tem informações, inclusive, informações que viram a movimentação de pessoas envolvidas no crime seguindo Marielle 2, 3 meses antes. Se eles decidiram praticar um delito com 15 dias de intervenção federal, que já estava anunciada com muita antecedência, e do meu ponto de vista, eu acho que o crime ele estava também voltado para fazer um enfrentamento com a intervenção.
E naquele momento político no Brasil, a gente tinha um grande debate que foi esquecido, né? Se o Brasil teria ou não eleições com grupos, entendeu? Paramilitares, inclusive pregando que não deveria ter eleições, né? Aliás, não só grupos paramilitares, grupos também até de militares, que falavam expressamente que o caminho não seria as eleições. Talvez a execução da Marielle possa ter sido, né, como foi a bomba do Rio Centro, né, uma estratégia de tumultuar o ambiente político. Ou seja, a gente tem que ampliar um pouco o olhar sobre o momento da prática do crime, os interesses políticos que estavam em jogo. Eu acho que isso é importante, porque se nós dizemos que o crime é político, nós temos que ter uma leitura política desse crime, né? Sem dúvida. Então, eu acho que está faltando um pouco isso, né? Mas também está faltando também por conta da conjuntura política, né? Infelizmente, as coisas da execução da Marielle até as eleições de 2018 mudaram muito, né? E essas mudanças, né, que resultaram, né, em alteração da posição de muitos agentes envolvidos, né, na vida política do país, eu acho que isso pode estar tumultuando um pouco até um olhar que deve ser sempre retroativo. Não adianta a gente tentar entender a execução da Marielle com o olhar do que está acontecendo hoje. A gente precisa entender a execução da Marielle com o olhar do que aconteceu naquele momento, março de 2018. É isso. Exatamente. Agora, essa suspeita, né, de envolvimento de integrantes da família Bolsonaro, já que ela é ligada, né, essa família é ligada aos milicianos, é uma linha aí de investigação forte, na sua opinião? Sim, porque, repare, se você, em qualquer lugar do mundo, se você chega, a polícia, no caso, né, chega à definição de um autor de um crime político que reside no condomínio do presidente da República, isso é um escândalo internacional, né? Até porque como que um miliciano que importa armas, vende armas, monta armas, né, mora dentro do condomínio do presidente? Ou seja, aí se você vai mais, né, você vê que existe naquele grupo ao qual esse miliciano pertence, que já está provado, né, e agora tem um processo, mas a polícia conseguiu provas de que foi ele o autor dos disparos, né, o grupo ao qual ele pertence participa, né, do gabinete do senador Flávio Bolsonaro, porque a esposa, né, e a mãe de um dos integrantes desse grupo estava lotada no gabinete do senador. Ou seja, existem muitas relações, né? Isso para não falar de provas objetivas, como a questão lá do porteiro, né, da chegada de um dos executores ao condomínio, né, aquilo que não ficou esclarecido até hoje. Evidentemente que existem disso, mas a questão toda é o seguinte, evidências, né, não devem ser suficientes para condenar ninguém, né? Mas evidências, indícios, podem ser linhas investigativas, sim, né? Evidentemente que talvez isso não seja suficiente para definir uma participação direta do clã Bolsonaro na execução de Marielle. Mas existe uma outra questão. Nós não podemos descartar, não podemos de forma alguma descartar esses elementos que já se apresentaram dessa relação, né, de familiares, né, da família Bolsonaro com aqueles que praticaram o delito. Certo. Zacone, falando em Bolsonaro, né, a gente está aí falando de manifestações, né, logo no início, manifestações contra esse regime que a gente está vivendo hoje, né, que a gente pode, não dá para dizer que a gente está vivendo uma democracia plena, né, Zacone? Então, por isso, manifestantes já estão indo para a rua, em meio à pandemia, também se arriscando. De qualquer forma, já faz um contraponto com aquelas manifestações pró-Bolsonaro, né? Só que a polícia, a gente vê a polícia atuando de duas formas, né? Em relação aos manifestantes pró-Bolsonaro, numa tentativa até de proteção, em relação àqueles que estão lutando aí por democracia, contra o racismo,
vai para o enfrentamento em alguns locais. A gente teve em São Paulo, né, no último domingo, agressões, bombas de gás lacrimogêneo, prisões. No Ceará, a gente viu que os policiais cercaram a praça onde manifestantes iam fazer o ato. Como é que você está analisando, né, essa atuação da polícia militar, no caso, em relação a essas manifestações? Então, acho que falta, hoje, na maioria dos estados, digamos assim, né, uma política de segurança forte para definir o papel da polícia dentro dessa disputa política que está indo para as ruas. Ou seja, você não tem hoje, pelo menos assim, que eu vejo aqui do Rio, né, uma definição clara dos governadores, do posicionamento deles em relação a essa disputa política. Né? Mesmo em governos que se autodeclaram oposição ao Bolsonaro, e aí a gente pode falar tanto do Dória em São Paulo, como do próprio Witzel aqui no Rio de Janeiro, que estão, em muitos momentos, em rota de colisão, eles não se colocam, digamos assim, nesse campo político quando a questão vai para as ruas. Ou seja, existe hoje um descompasso entre os manifestantes e os governantes. Isso é uma ruptura muito grande de um processo que nós já tivemos no Brasil democrático, onde nós tínhamos governantes que estavam ali, em algum momento, completamente comungados com o interesse popular, por exemplo. Eu participei, tenho 56 anos, da campanha das Diretas Já. E o grande comício que teve aqui no Rio de Janeiro da Candelária, era claro que havia ali o interesse do governador, que no caso era Leonel Brizola, né, de lutar pelas eleições diretas, e esse interesse do governante estava plenamente colocado em comunhão com o interesse popular. Então, por exemplo, você chegava, a polícia recebia os manifestantes, só faltava entregar flores, porque havia ali uma leitura, né, clara de qual era o interesse político, né, do governo e como esse interesse se colocava junto com os interesses populares. Hoje, não. Hoje, os bastidores da política fazem com que, talvez, essa rivalidade que ocorre entre alguns governadores e o governo Bolsonaro seja muito mais uma bravata, algo, né, televisivo, midiático, né, espetacularizado, do que propriamente uma disputa, né, real, né, de um projeto para o país. E nisso, a polícia ela fica sem um comando. Então, ela vai agir de acordo com a sua subjetividade. E a subjetividade do policial hoje leva ele a olhar grupos antifas como grupos rivais da própria polícia. Até porque nós sabemos que existem grupos antifascismo que têm a polícia como inimigo maior, né? Inclusive com o movimento, né, All Cops Are Bastards, ou seja, todos os policiais são bastardos. Então, existe na história do movimento antifa também um enfrentamento, né, de construção do policial como inimigo. Então, isso também favorece muito que os policiais acabem defendendo aqueles que dizem que eles são heróis. Por exemplo, os caras que estão de camisa da seleção brasileira, né, aqueles caras, eles dizem que a polícia pode fazer o que ela quiser, né, que a polícia pode ter carta branca, ao passo que os antifas, né, se colocam em oposição à polícia. Se não tem um comando, né, de governo para dizer para onde a polícia tem que se colocar no meio dessa confusão, evidentemente que os policiais vão tomar partido, né, daqueles que seduzem eles com um falso discurso, né, que é o discurso do herói. Nós, no movimento Policiais Antifascismo, queremos justamente nos contrapor a esse cenário de horror. A gente quer comunicar aos policiais que eles não são nem bandidos, nem heróis, que os policiais são trabalhadores. E, enquanto trabalhadores, eles têm que se colocar ao lado da luta dos demais trabalhadores e entender que, nesse cenário político, o que está em jogo é a sua própria existência enquanto servidor público. Então, estar ao lado, né, hoje, né, desse projeto fascista, né, estar ao lado dos caras que estão com a camisa da seleção brasileira, né, é estar ao lado de um ministro da Economia que diz que servidores públicos são seus inimigos. Então, ele entendeu? Fazer uma leitura política para o policial e fazer uma leitura política também para os grupos antifas. Dizer o seguinte, olha, nós somos policiais e somos antifascistas. Nós podemos estar ao lado dessa luta, né? E é importante que os policiais estejam nessa luta, né? Porque, sinceramente, qual é o ganho político de se construir policiais como inimigos do povo,
Se eu estou há 20 anos na polícia, posso te garantir, a grande maioria dos policiais são trabalhadores que realizam as suas funções que são necessárias, né, na existência das cidades. É inimaginável uma cidade sem polícia. A gente pode até imaginar um estado sem exército, tem alguns. Mas polícia tem até no Vaticano. Até no Vaticano tem polícia. Então, precisamos trazer esses policiais para o nosso campo, né? Então, acho que essa que é a grande função dos policiais antifascistas. Então, esse diálogo acho que é importante. Nós estamos ali apanhando dos dois lados. Nós apanhamos dos policiais porque nós somos antifascismo e apanhamos dos grupos antifascistas porque somos policiais. Mas eu acho que nós estamos no local certo, que é o local onde a gente pode trazer os policiais para ficar, né, para se colocarem ao lado da luta dos trabalhadores. Perfeito. E agora, com o processo de impeachment aberto contra o Wilson Witzel, também, como é que você está vendo aí a situação dos policiais? Os policiais apoiaram, né? Muitos deles votaram, mas o discurso anticorrupção, ele está sempre voltando no Brasil como uma ferramenta estratégica de mudança de poder. Inclusive, já tiveram muitas pesquisas estudando como que o discurso anticorrupção ele estava presente desde a vinda da família real, passa pelo suicídio de Getúlio Vargas, quer dizer, passa por uma série de momentos onde a disputa pelo poder faz com que esse discurso emerja como, né, um discurso de pureza, né, escondendo, né, toda uma disputa de alternância de poder que está acontecendo por trás disso. Eu não estou fazendo aqui um discurso a favor da corrupção, né? Mas acho que a gente também tem que entender que isso aconteceu, né, com o governo Dilma e, de uma certa forma, também se repete com o Witzel. Porque, repara, mal ou bem, os governadores dos estados estavam hoje, dentro do campo institucional, fazendo uma pressão muito grande em relação aos desmandos, né, do governo federal. Então, hoje, esses governos que, para o bem ou para o mal, foram eleitos democraticamente, então vamos colocar esse ponto importante, né? O Witzel chegou lá tomando de ação com o Palácio Guanabara. Ele chegou lá pelo voto do povo. Se o povo votou mal, é outra história, vota de novo. Eu não sei, eu acho que os processos de impeachment no Brasil têm sido muito ruins para a democracia, né? Acho, inclusive, eu hoje defendo a ideia de que a gente tem que qualificar o processo de impeachment. Acho que a gente tinha que ter pelo menos um dispositivo onde aqueles que elegeram o governante, seja o presidente da República, o governador, autorizem, né, o legislativo a iniciar o processo de impeachment. Porque senão, é difícil. Que democracia é essa que você escolhe um presidente, escolhe um governador, e aí, de repente, vem o parlamento, né, e aí chama juízes, que é o impeachment como é que vai ser feito o impeachment do Witzel aqui? Então, um grupo de parlamentares com um grupo de desembargadores, né, e tem o presidente do tribunal. Não sei o que isso tem a ver, né, com o anseio popular. Então, se o povo decidir, né, pelo impeachment, eu acho que deveria ser um pré-requisito para o processo de impeachment um referendo popular, né? Ou seja, só quem elegeu, né, pode ter o poder de retirar, né, aquele que foi eleito. Então, não sei, é uma opinião, eu acho que... E aí a gente cai em muita contradição, né? Às vezes você vê que nós somos a favor do impeachment dos nossos inimigos, mas não somos a favor do impeachment dos nossos camaradas. E aí fica um discurso irracional que não convence a população, e a população está sempre torcendo por um impeachment, porque isso aí parece que é aquela coisa que tem no teatro, como uma cartaz coletiva, né? Que as pessoas falam assim, a purificação do mal, né? Quando você tem um impeachment, parece que agora o Estado não é mais corrupto, que agora as licitações vão correr dentro de uma legalidade estrita, o que é uma grande mentira, porque enquanto tivermos o capitalismo na forma como ele está colocado hoje, cada vez mais nesse capitalismo avançado, a corrupção vai estar sempre presente. Se o capital é o valor máximo, quer dizer, vai ficar todo mundo indignado? Não, nós temos que pensar em instrumentos, né, de controle. Impeachment é trocar peça. Vai sair um, vai entrar outro para fazer, digamos assim, a mesma coisa. A gente precisa ter instrumentos de controle popular das licitações, né, modificar a legislação. Porque, repara, no caso do emergencial, isso é importante, porque o impeachment do Witzel está todo em cima
das licitações que foram feitas, aliás, por ausência de licitações, contratações, que é previsto em lei. A lei diz que em determinados momentos você pode abrir mão da licitação. Então, nos momentos de crise, a corrupção aumenta. Mas a lei permite isso. Então, é necessário também mudar a legislação. Ou seja, precisamos de outras formas de controle e não ficar achando que o impeachment é a solução para todos os males do nosso país, porque senão a gente não vai viver uma democracia plena nunca. Tá certo. Zacone, eu queria te perguntar muito sobre a questão do racismo, mas a gente já está no finalzinho aqui do tempo. Eu espero que você aceite o nosso convite depois para a gente aprofundar essa questão do racismo, combinado? Vai ser um prazer, conte comigo. Tá certo, Zacone, muito obrigada, viu? Um grande abraço para você, até mais. Falamos aqui com Orlando Zacone, delegado da Polícia Civil do Rio de Janeiro, cofundador do movimento Policiais Antifascismo. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão. Agora são 8h24. Neste momento de pandemia, milhões de brasileiros têm sobrevivido com auxílio emergencial de R$600. Um estudo da Universidade Federal de Minas Gerais aponta que prorrogar o programa é fundamental para garantir a retomada econômica do país. A reportagem de Daiane Ponte. Desde que foi aprovado em março, o auxílio emergencial já beneficiou 60 milhões de brasileiros. O dinheiro garante o mínimo de renda para as famílias enfrentarem uma recessão econômica aprofundada pela pandemia. O auxílio emergencial ele tem uma importância muito grande, em especial para a população que está no mercado de trabalho informal. A gente tem uma grande proporção de mulheres, uma grande proporção de negros, né, que são pessoas que sofreram em um primeiro momento com essa mudança de hábito das pessoas devido à pandemia, né, para manter algum tipo de renda para essas pessoas. Né. Além disso, o auxílio emergencial ele é muito importante para pessoas que já eram beneficiários de outros tipos de programas sociais, como é o caso do Bolsa Família. Mas o governo Bolsonaro afirma não ter recursos para manter o auxílio por mais tempo e anuncia que pretende prorrogá-lo por apenas mais 2 meses. Só que um estudo realizado pelo Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional da Universidade Federal de Minas Gerais mostra que é mais vantajoso estender o auxílio. Em 3 meses, o benefício ele tem a capacidade de gerar, dado esses impactos de aumento do consumo das famílias, do emprego e do investimento, ele tem uma capacidade de gerar um desvio de 0,44% no PIB. O que significa isso? Significa que se o PIB cair 1% nesses 3 meses, ou seja, no trimestre, a renda básica emergencial mitigaria 0,44% dessa queda de 1%. Estendendo o benefício até o fim do ano, considerando constante o número de famílias que estão recebendo, nós temos um custo da política 3 vezes maior. No entanto, os benefícios tendem a ser 5 vezes maior. Isso em termos de PIB e em termos da arrecadação do governo. Com o pagamento prolongado do auxílio emergencial, os beneficiários devem converter essa renda em consumo, pagamentos de contas e tributos, o que a longo prazo deve contribuir para o aquecimento da economia. Grande parte daquilo que é gasto com o auxílio emergencial, ele retorna para o governo, ele retorna para a sociedade em forma do pagamento de impostos, né? Porque essas pessoas estão consumindo, elas estão usando esse auxílio emergencial para pagar um aluguel, para comprar comida, para pagar suas necessidades básicas, né? Então, ele é um dinheiro que está circulando. Então, vários estudos têm mostrado que ele tem um impacto muito positivo econômico, né? Nesse momento que a gente deve ter uma crise, a gente já está numa crise econômica, né? Mas que a gente deve ter uma queda muito grande do PIB no ano de 2020, o auxílio emergencial ele pode ajudar a amortecer essa queda. Além disso, manter programas que garantam acesso à renda pode ser uma forma de superar as incertezas sobre a economia brasileira quando a pandemia acabar. Nós estamos sob calamidade pública, sob o decreto de calamidade pública até o final do ano. Com isso, o governo ele pode gastar o que for necessário, ele deve gastar se a intenção é de fato a de mitigar o impacto na vida das pessoas, na renda das famílias
e na economia. Estender o benefício por apenas 2 meses e pela metade do valor vai mitigar um impacto muito menor dessa crise, tanto na renda das famílias quanto no PIB, e aí, de fato, a arrecadação do governo não vai se recuperar da maneira que ela se recuperaria caso o benefício fosse mantido até dezembro, e nós temos um aprofundamento, uma deterioração das contas públicas da mesma forma, porque a receita vai cair, já que a receita acompanha a atividade econômica. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão. Agora são 8 horas e 29 minutos. E você fica a seguir com a reportagem de Douglas Matos, do Brasil de Fato. Diante da grande vulnerabilidade socioeconômica das famílias brasileiras, aprofundada pelos impactos da pandemia do novo coronavírus, o número de crianças exploradas pelo trabalho infantil pode aumentar no país. A grave consequência é denunciada pela campanha nacional Covid-19, agora mais do que nunca, protejam crianças e adolescentes do trabalho infantil. A campanha é protagonizada pelo Ministério Público do Trabalho, pelo Fórum de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil e pela Justiça do Trabalho, que ocorre ao longo de todo o mês de junho. Alinhada à iniciativa global proposta pela Organização Internacional do Trabalho, a OIT, a campanha também conta com uma série de eventos e ações online que devem ocorrer durante toda esta sexta-feira, dia 12, que é o Dia Mundial contra o Trabalho Infantil. De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, de 2016, mesmo proibido, o trabalho infantil no Brasil atinge mais de 2 milhões de meninos e meninas entre 5 e 17 anos. Segundo Ana Maria Villarreal, coordenadora nacional do combate à exploração do trabalho da criança e do adolescente pelo Ministério Público do Trabalho, a pobreza é a causa e a consequência do trabalho infantil. Logo, com os efeitos socioeconômicos da Covid-19, como altos índices de desemprego e retração da economia como um todo, o cenário, de acordo com ela, é desolador. Famílias que já eram pobres ou eram muito pobres vão ficar ainda mais pobres, e a gente sabe que quando a família está em vulnerabilidade socioeconômica, a criança sai para trabalhar para ajudar no aumento da renda familiar. Isso é muito evidente e a gente tem consciência de que esse estado mínimo que está se apregoando no Brasil, essa bandeira do governo estado mínimo, ela não vai tratar a vulnerabilidade social e econômica das famílias e vai gerar aí um aumento da incidência de trabalho infantil. A promotora avalia que a discussão relacionada ao trabalho infantil ainda é muito invisibilizada no país, o que faz com que a prática desumana seja naturalizada. Números do Sistema de Informação de Agravos de Notificação do Ministério da Saúde evidenciam que o trabalho infantil é uma ameaça concreta à vida das crianças. De 2007 a 2019, por exemplo, foram registrados 279 acidentes fatais entre crianças de 5 anos até adolescentes de 17 que estavam trabalhando ilegalmente. Isa Oliveira, secretária executiva do Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil, frisa que, ao lado da desigualdade social do Brasil, nos últimos anos houve uma fragilização das ações focadas em prevenção. Segundo ela, isso é uma consequência do desmonte dos espaços que discutem estratégias coletivas para enfrentar o problema. O que falta no Brasil, especialmente nesse momento, é a decisão política de priorizar a proteção à criança e ao adolescente e para eliminar o trabalho infantil. Falta essa decisão política, esse comprometimento, esse respeito ao que dispõe a Constituição Federal e o Estatuto da Criança e do Adolescente. Para lidar com as consequências da pandemia, Isa defende uma incidência política articulada da sociedade civil para que se destine recursos públicos e que medidas eficazes sejam tomadas contra o agravamento da pobreza. A campanha nacional traz ainda dados que escancaram o racismo. As crianças negras representam mais de 62% da mão de obra precoce no país. E quando se trata de trabalho infantil doméstico, esse índice aumenta para 73,5%, sendo mais de 94% meninas. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Lu Sudré, Douglas Matos. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.
8h33. E você confere agora a reportagem de Viviane Nascimento, direto do Rio de Janeiro. Nas areias de Copacabana, 100 covas rasas foram abertas, simbolizando as milhares de vítimas da Covid-19 no Brasil. O ato foi organizado pela ONG Rio de Paz, em protesto contra a postura do governo federal diante da pandemia. Nós estamos aqui para pedir mudança de atitude por parte do presidente da República e do governo federal como um todo. E o presidente da República precisa compreender que a nação está atravessando pelo momento mais difícil da sua história. A manifestação silenciosa foi interrompida de forma abrupta por apoiadores de Bolsonaro. Um deles passa a derrubar as cruzes em homenagem às vítimas e a ofender os manifestantes. Indignado, o pai de um rapaz de 25 anos, morto por Covid, recoloca as cruzes e pede por respeito. Respeito todos, a manifestação do povo. Tem que respeitar. Então a pública tem direito também. Você sintoniza Rádio Brasil Atual. Saúde do trabalhador. Saúde do trabalhador. A doutora Maria Maeno, médica pesquisadora da Fundacentro, responde aqui na Rádio Brasil Atual as suas dúvidas. Como é que é possível combater esse adoecimento relacionado ao trabalho específico de cada categoria? Olha, eu, na verdade, não acredito que haja uma forma de evitar o adoecimento relacionado ao trabalho que não seja uma mudança de como a sociedade enxerga o trabalhador. A sociedade não pode banalizar, por exemplo, a violência com a qual nós somos tratados como trabalhadores. Nós não podemos achar natural, por exemplo, vivermos somente para trabalhar, né? E não temos tempo para lazer, para ficar com as famílias. Fala-se tanto na importância dos pais e mães ficarem com os filhos, mas quais são as condições que de fato a gente tem para nós ficarmos mais com os filhos? Um trabalhador que foi jogado para longe, para a periferia e mora na periferia, enfrenta ainda transporte público precário, basta ouvir o rádio diariamente, ouvimos que há problemas no metrô ou na CPTM. Enfrenta trânsito caótico e perigoso, voltaram a ocorrer os acidentes graves de moto, por exemplo. E dentro das empresas, qual o trabalhador que se sente livre para expressar sua opinião sobre as condições de trabalho ou sobre qualquer coisa? O trabalhador não fala sobre isso, não fala a opinião contrária da empresa, porque tem medo de demissão. Não é permitida, por exemplo, a organização dos trabalhadores dentro do trabalho. Agora, trabalhadores somos todos. Nós trabalhamos nas fábricas, nas agências, nas lojas, supermercados, nas nossas casas agora, né? Bastante. Então, assim, eu acho o seguinte, que os sindicatos, eles continuam sendo muito importantes e têm que ampliar suas ações, chegando aos trabalhadores e se comunicando com eles onde eles estiverem. E a sociedade, nós todos, temos que assumir que os problemas no trabalho dizem respeito a todos. Os problemas de quem trabalha em bancos não é só dos bancários. Os problemas de quem trabalha em fábrica de automóveis não é só deles. Dos jornalistas não é só dos jornalistas. Os acidentes têm um custo para o Estado brasileiro e trazem sofrimento às suas famílias. Então, por exemplo, falar de educação, valorização de educação, valorização da saúde e desconhecer que muitos dos professores têm 2 ou 3 empregos, trabalham em 2, 3 escolas, não é valorizar a educação de fato. Ou saber que os médicos, enfermeiros, assistentes sociais trabalham em 2 ou 3 empregos, ou 4, muitas vezes, 3, 4 empregos, também não é valorizar. A gente tem que mudar o sistema e a forma como a gente vê. A gente não pode achar que isso é uma coisa normal, que não podemos banalizar aquilo que existe de ruim. Eu acho que todos esses problemas acabam agravando a saúde dos trabalhadores e também a nossa economia, afinal de contas, porque quem paga todos esses adoecimentos somos nós mesmos. Saúde do trabalhador. Saúde do trabalhador. Você escolhe como participar enviando suas dúvidas para a doutora Maria Maeno. Por e-mail, redação@jornalbrasilatual.com.br. E também pode enviar suas dúvidas para a Rádio Brasil Atual nas redes sociais. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão. Agora são 8h38.
Levantamento mostra a subnotificação de óbitos de pessoas indígenas por Covid-19. Para o Ministério da Saúde são 82 mortes, mas a articulação dos povos indígenas do Brasil mostra que são 256 óbitos, o triplo. Confira na reportagem de Igor Carvalho. A APIB, Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, acusa o governo federal de subnotificar os casos de indígenas contaminados e mortos por coronavírus. Ao ocultar os dados, o Ministério da Saúde, nas palavras da entidade, coopera para o racismo estrutural que limita o acesso à saúde por essas populações. Na última terça-feira, dia 9, o governo federal divulgou que 2.086 indígenas estão contaminados por coronavírus e 82 morreram. Os dados foram anunciados por Robson Santos, secretário especial de saúde indígena do Ministério da Saúde. Após anunciar os números, ele agradeceu a providência divina ao dizer que os números poderiam ser piores. Na mesma data, o levantamento da APIB mostra que 2.886 indígenas foram contaminados. Ao todo, 256 morreram, sendo 89 óbitos somente nos 8 primeiros dias de junho. A divergência entre os dados está no método. O governo federal decidiu não contabilizar os indígenas não aldeados, ou seja, os que não estão em áreas demarcadas e nas zonas rurais, excluindo assim os que vivem em áreas urbanas e em territórios que estão em conflito. A APIB mantém um sistema particular de apuração dos dados, com informações passadas pelas lideranças indígenas dentro dos territórios, legalizados ou não, em áreas urbanas ou rurais. Luiz Eloy Terena, advogado da APIB, explica que existem muitos indígenas que vivem em deslocamento porque estudam ou trabalham. Pelo método do governo federal, o índice de letalidade entre essa população indígena cai para 3,9%. Porém, os números da APIB mostram que o índice de mortalidade chega a 8,8%, muito acima da letalidade nacional de 5,4%. Para Eloy, os dados escancaram o racismo institucional. Nas palavras dele, a pandemia mostra mais uma faceta do subsistema de atenção à saúde indígena. O advogado denuncia que há tempos, os indígenas que estão em áreas não aldeadas têm o atendimento negado. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Igor Carvalho. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual. Agora são 8h41 e vamos conversar com o professor da Faculdade Escola de Sociologia de São Paulo, Paulo Nicoli Ramires. Bom dia, Nicoli. Bom dia, Glauco. Bom dia a todos os ouvintes. Nicoli, nós temos aí o governo Bolsonaro negociando cargos com o Centrão, também negociando verbas para garantir o apoio no Congresso Nacional. E o último lance dessa estratégia nova do governo foi justamente a recriação do Ministério da Comunicação com o deputado Fábio Faria ali à frente ele que é do PSD do Rio Grande do Norte, à frente da pasta. Só que existe aí uma peculiaridade, né? A gente vai naturalizando os absurdos e não só o Ministério foi recriado, como ele é genro de Silvio Santos, né? Um dos maiores proprietários de veículos de comunicação do Brasil. Como é que você viu a recriação desse ministério e o fato de do Bolsonaro ter colocado ali o genro de Silvio Santos como titular da pasta? Bom, a grande questão é que o Bolsonaro se deu conta de que com a questão das fake news e da investigação do gabinete de ódio, né, responsável por disseminar notícias falsas, e aparentemente, é o que dizem as denúncias, esse gabinete recebia dinheiro de empresários. Então, o que está acontecendo com o Bolsonaro? Né? Ele está perdendo a sua principal fonte de divulgação de informações, que é a internet. A justiça hoje começa a fazer grandes investigações a respeito do funcionamento desses esquemas que, de alguma maneira, envolvem dinheiro público, uma vez que propagandas estatais, como da Caixa, da Petrobras, do Banco do Brasil, estão nesses sites, né? O que mostra, no mínimo, um desvio de função, mesmo porque os sites, nesse caso de notícias falsas, não teriam uma utilidade pública. Então, diante disso, agora voltando à sua questão, é que Bolsonaro se vê na necessidade de conseguir apoio de dois segmentos estratégicos. De um lado, o apoio dos evangélicos, e não faltam emissoras de TV
entre elas a Record, né, que estão ao lado de Bolsonaro, exatamente para angariar um conflito declarado com a Rede Globo, uma vez que a Globo e outros meios de comunicação impressos como Estadão, Folha, a própria Veja, se manifestam contra Bolsonaro. E agora a última cartada de Bolsonaro foi fazer um acordo com o grupo Silvio Santos, convocando então um genro do próprio Silvio Santos para comandar o Ministério da Comunicação. Então Bolsonaro se viu também na necessidade de recriar o Ministério da Comunicação, não só para ter mais aliados, inclusive a possibilidade de divulgar mais verbas, difundir mais verbas com propagandas estatais nesses canais de TV, que hoje estão em crise, né, que é o caso da Bandeirantes, alguma coisa Record, enfim. Então vejam que há uma estratégia de Bolsonaro de conseguir aliados dentro dos meios de comunicação, a fim de conseguir a construção de uma imagem positiva a respeito da presidência contra aquilo que Rede Globo, Estadão, Folha e outros meios de comunicação estão fazendo contra Bolsonaro. Então, o que me parece é que essa estratégia que está por trás da recriação do Ministério das Comunicações. Além do fato de que o genro de Silvio Santos pertence ao Centrão, o que não deixa de ser um afago, né? uma forma também do Bolsonaro se aproximar do próprio Congresso, pelo menos do Centrão, e com o Centrão, com certeza, ele não conseguirá, aliás, não será possível levar um processo de impeachment adiante. E é o que está diante dos nossos olhos, né? Diante dos problemas que o Bolsonaro tem enfrentado. Mesmo porque essa semana a gente não pode esquecer que o PDT encaminhou uma denúncia no Tribunal de Haia, né, contra o Bolsonaro. A imagem de Bolsonaro piora a cada semana entre os jornais internacionais. A imagem do Brasil cada vez mais é vista com horror fora do país também. Então tudo isso vai fazendo com que Bolsonaro tente inverter essa imagem negativa criada sobre ele, mas eu tenho a impressão que esse tipo de comportamento deva ser muito forçado, né? Ou seja, a população hoje talvez não tenha a mesma visão de quem é Bolsonaro do que antes da pandemia. Isso que eu estou me referindo aos eleitores de Bolsonaro, né? Então a gente vê os índices de aprovação despencando a cada nova pesquisa, e esse é o cenário que está em jogo agora, né? O Bolsonaro tentando criar outras estratégias de comunicação, e daí a necessidade de não só criar um ministério, ou recriá-lo, assim como se aproximar do grupo Silvio Santos. E dentro desse rol de novas estratégias, Nicole, a gente teve essa semana aí, na quarta-feira, um homem invadindo ali a sede da Rede Globo, tentando, né, ameaçando uma funcionária ali com uma faca. E nós tivemos uma nota do presidente Jair Bolsonaro dizendo que abomina a violência, se referindo ali ao episódio, que é um defensor da liberdade de expressão, da liberdade de imprensa. E no dia seguinte, ontem, ele faz uma live dizendo, né, fazendo de novo alusão a supostos casos de óbitos que estariam sendo contabilizados como decorrentes de Covid-19 que não seriam, e pedindo para as pessoas arranjarem um jeito e entrarem em hospitais de campanha e hospitais públicos para filmar, ou seja, estimulando que as pessoas invadam esses locais que hoje estão, muitos deles, inclusive, trabalhando em condições muito precárias. Como é que você vê esse tipo de estratégia do Bolsonaro, que volta a apostar na polarização política, mas aí põe uma nota ali fingindo uma certa civilidade, Nicole? O primeiro que é um absurdo, né, um presidente anunciar esse tipo de atitude, né? Isso porque qualquer indivíduo que entre sem as proteções, né, contra o vírus pode prejudicar aqueles que estão internados, ou até mesmo ser infectado por aqueles que estão internados. Então, Bolsonaro, ele parte para uma briga na qual a ideia de que os dados oficiais que estão sendo divulgados são falsos, ou minimamente estão em defasagem com o que de fato acontece diariamente. Então, o argumento dos militares, né, que hoje estão no Ministério da Saúde, é mostrar que não deveríamos contar a quantidade de mortes que já ocorreram. Porém, em qualquer lugar do mundo, qualquer outro país, mesmo com pequenos atrasos, né, nas suas contagens devido à demora ou prazo, né, para um resultado de um teste de Covid sair,
todos os países do mundo estão seguindo esse caminho. Por mais que demore, ou por mais rápido que seja o resultado do exame, ainda que o paciente tenha chegado a óbito, você conta a quantidade de mortes que foram estipuladas naquele dia, que foram oficialmente contadas naquele dia. Então, Bolsonaro ele tenta, de todas as formas, mascarar esses dados. E não só mascará-los, como também deslegitimar aí o papel negacionista, né? Deslegitimar o papel desse vírus e o papel dos profissionais de saúde, que eu acho que é um ponto muito importante a gente destacar. São profissionais que estão abrindo mão de estarem com as suas famílias, estão, digamos assim, no fronte de batalha, com todos os danos psicológicos que a gente possa imaginar, várias pessoas morrendo todos os dias, pessoas que resistem muito pouco, e o Bolsonaro, de uma maneira absolutamente desdenhosa, ataca esses profissionais e ataca os dados, né, que surgem, por sua vez, dos hospitais e desses profissionais. Então, o Bolsonaro, ao tentar fazer isso, ele tenta agradar aqueles 30% que ainda o apoiam, que hoje eu acho que não há outro nome melhor para designá-los que não seja lunáticos, né? Uma vez que há todo esse processo de negacionismo em relação ao vírus. E então o Bolsonaro, de alguma maneira, tenta destabilizar, inclusive, a imagem de outros governadores. Essa guerra também está declarada, de narrativas. Muitos dos governadores fazendo um papel sério, divulgando dados como devem ser, outros tantos também se envolvendo em casos de corrupção, ou pelo menos péssima administração pública, né, comprando aparelhos, respiradores de empresas que sequer deveriam prestar serviços à saúde. Então vejam que o Bolsonaro ele tenta criar um sentimento de instabilidade, misturando notícias falsas com investigações que a Polícia Federal faz, que são de fato verídicas e reais. O próprio Witzel também está envolvido nesses casos. Então vejam que sempre é a estratégia do Bolsonaro de trabalhar com um sim e um não ao mesmo tempo, né? Ou seja, com algumas coisas são verdadeiras, mas absolutamente a maioria delas são fictícias ou falseadoras da realidade. Isso é uma forma de alguma maneira, enganar os seus eleitores, né? Que misturando dados verdadeiros com falsos, acabam enveredando para apoio do presidente. Isso é muito perigoso, porque uma das características do fascismo e do totalitarismo, né, a Hannah Arendt mostra isso, é que ela funciona como camadas, né, esse sistema. Então você vai criando notícias falsas e não enxerga o verdadeiro núcleo, que é exatamente um governo baseado na violência, no preconceito e na deslegitimação da ciência, né, que eu acho que é um ponto importante. Então, a operação de Bolsonaro com os meios de comunicação, caso agora do SBT, as lives, etc., acabam funcionando como uma espécie de criação de um espetáculo que tenta colocar a palavra do presidente acima das certezas científicas. E todo presidente acaba, de alguma maneira, estimulando a população a realizar determinadas ações. Isso é importante que se diga. A gente viu o caso agora da Nova Zelândia, que literalmente zerou os casos de Covid, e a população ressaltando nas pesquisas o quanto a sua presidenta foi fundamental, dando as orientações, dizendo que o mais importante era salvar vidas. Bolsonaro está na contramão, e o país inteiro está na contramão nesse instante. Nós estamos anunciando flexibilizações no instante que nós estamos tendo os piores índices de mortes pelo Covid. Então tudo isso vai gerando uma confusão na opinião pública, literalmente, né? Pessoas que ora são a favor do trabalho, mas são contra Bolsonaro, ou a favor de manter os trabalhos e são a favor do Bolsonaro. Então isso vai criando verdadeiros burburinhos digitais, literalmente, e muito angariados pelas mentiras de Bolsonaro. Então eu diria que nós vamos entrar nesse mês nos piores dados possíveis e imagináveis do coronavírus. Julho talvez seja pior. E todas as possibilidades de flexibilização que foram construídas pelos governos, eu acho dificilmente que vão se cumprir diante dessa contradição, né? Ou seja, os países que estão flexibilizando são os países que reduziram os casos de morte e de contaminação. O Brasil está flexibilizando muito sob pressão do governo federal, sem dúvida, do mercado, etc. e tal, mas nós estamos flexibilizando sem a redução desses dados, sejam de mortes ou de contaminados. Então isso de fato é muito perigoso.
e pode trazer danos ainda piores à economia. E voltaremos àquela velha queda de braço. O governo federal colocando a culpa nos governadores e os governadores indicando corretamente que o governo federal pouco ajuda nesse processo de redução dos casos e de infectados. Tá certo, Nicoli. Muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Eu que agradeço. Forte abraço. Abraço. Conversamos aqui com o professor da Fundação Escola Sociologia e Política de São Paulo, Paulo Nicoli Ramires. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão. E no próximo domingo, a TVT e a Rádio Brasil Atual transmitem o programa Brasil TVT a partir das 6 horas da tarde, com as jornalistas Thalita Galli e Naama Nunes. E os convidados são Frei Davi, da ONG Educafro, Benedito Mariano, ex-ouvidor da Polícia do Estado de São Paulo, Margarida Salomão, deputada federal. Não perca Brasil TVT domingo na Rádio Brasil Atual e TVT a partir das 6 horas da tarde. E hoje a gente tem também na Rádio Brasil Atual e no canal da TVT no YouTube Colibri na Quarentena, que traz a batalha de poesias com MC e poeta Pamela Araújo, do Islã das Minas, que agora está partindo para o ambiente digital. Na sequência, o samba pede passagem com Tuco Pelegrino, que é cantor, compositor e pesquisador. Tudo online com música em casa na quarentena, logo mais ao meio-dia, na Rádio Brasil Atual e no canal da TVT no YouTube. E o Jornal Brasil Atual de hoje vai ficando por aqui. A gente retorna na segunda-feira, a partir das 7 da manhã ao vivo. Fique bem, fique em casa. Você acabou de ouvir Jornal Brasil Atual. Movimentos sociais, política, direitos humanos, economia, mundo do trabalho, cultura e prestação de serviço. Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.